Isso começou no começo desse ano, de 2025, meado do ano a gente começou com as palestras. No início do ano a gente fez o planejamento, enviou a proposta, e no meio do ano a gente começou com mensalmente palestras trazendo temas direcionados para o cuidado do bebê e da mãe, e também da rede de apoio. A proposta aqui é auxiliar mesmo, levar informação, promover saúde para mães, gestantes, puérperas, sobre os cuidados com o recém-nascido e práticas, né, de como melhorar, como ajudar nesse processo de pós-parto. O tema de hoje é sobre os cuidados. A gente conhece e sabe que o recém-nascido ele requer diversos cuidados nesse período, desde o momento em que ele sai da sala de parto até o desenvolvimento dele como criança e crescimento. E aqui a gente vai trazer uma pincelada, né? Porque é um tema muito abrangente, então a gente está trazendo aqui os principais cuidados, os gerais e alguns específicos. Vou pegar aqui a apresentação. A gente tem os cuidados imediatos e os cuidados gerais. Nos cuidados imediatos, é prestado nas primeiras 2 horas depois do parto, e é focado na adaptação extrauterina. A criança sai, né, do parto ali, e esse cuidado que os profissionais da saúde têm, da área da saúde têm, de verificar sinais vitais, responsividade, fazer o apigar, né, a partir daí já é o cuidado imediato. A gente, nas primeiras horas de vida do bebê, a gente verifica se ele está saudável ou não, para ser direcionado para um cuidado intensivo, caso tenha alguma alteração. E nos cuidados gerais, a gente tem ministrados depois do período neonatal, é o período em que a criança saiu da sala de parto e ela vai para o contato com os familiares, com a mãe, que ela vai ter esse contato pele a pele, e daí por diante fica a critério da mãe e da rede de apoio cuidar da criança. E como se faz? Quais são as práticas que vai assegurar que esse cuidado seja efetivo? A gente tem os cuidados principalmente com a higiene. É muito importante a gente certificar que essa criança, quando vai para a mão de um parente, ou alguém que vai tocar, ou até conhecer a criança, ela esteja devidamente higienizada, desde a roupa até a higiene das mãos, tudo. Porque essa criança, ela ainda não está com a sua imunidade totalmente formada, ela não recebeu as vacinas, e esses micro-organismos, esse contato pode acabar adoecendo a criança. E aí, muitas vezes, a criança já sai do hospital e volta de novo para o hospital, fica esse bate e volta. Adquire doenças que fazem com que ela volte de novo para o hospital. Isso é muito perigoso para o crescimento dela, né? Isso de ficar saindo e voltando do hospital. No próprio processo, né, da saída do hospital, é recomendado proporcionar segurança e conforto, né? Muitas vezes o paciente, a mãe, vai com a criança para casa utilizando o carro, então o ambiente até onde a criança vai ser transportada tem que ser confortável, tem que ser seguro, né? Tem que ter a cadeirinha, tudo direitinho, com os procedimentos, né, de segurança padrão, para oferecer a essa criança um conforto desde a saída até a casa dela. Os cuidados também nas unhas, a gente tem os cuidados com as unhas do RN, depois de alguns meses, né, a partir do primeiro mês, a gente vê uma progressão das unhas que começa a crescer muito, e é recomendado que você use o cortador apropriado para a unha da criança. Tem muitas tradições, né, de usar o cortador da mãe ou do pai, que é passado de geração, não é muito recomendado. É recomendado um cortador novo, higienizado, para evitar qualquer tipo de contaminação mesmo com as unhas da criança. E isso também vai favorecer com que ela não se machuque, né? Muitas vezes a criança ainda não tem controle ali da coordenação, e as unhas grandes podem acabar cortando ou machucando, ferindo
a pele sensível do recém-nascido. O cuidado também com o umbigo, que é primordial, manter a área sempre muito seca, limpa, né, para a gente evitar infecção. Hoje em dia, a gente tem as práticas também que o pessoal gosta de fazer, guardar o umbiguinho. Antigamente tinha, hoje em dia está mais forte de deixar o umbigo guardado, sobre tradições de guardar o umbigo. Isso é importante, mas o primordial de tudo é manter a área sempre limpa, sempre seca, favorecer, né, sempre a higiene daquele local para evitar infecções, para evitar a volta do recém-nascido de novo para uma unidade de atendimento por conta de infecções. A molheira também, para quem não conhece, a gente tem as molheiras das frontanelas, as bragmáticas, que ainda estão em desenvolvimento, elas ainda não fecharam completamente, então essa área acaba sendo muito sensível a toque, a estímulos, e acaba sendo muito, é uma pele muito sensível ali naquele local. Então, não pressionar, não bater, manter sempre a cabeça da criança protegida, né? Não botar nada que force ou que oprima o lugar, para evitar a irritabilidade da criança e também lesionar essa região. O cuidado também com as fraldas é muito importante, sempre trocadas, não deixar molhar para evitar as dermatites, né? O pessoal gosta bastante de usar marcas mais conhecidas, marcas mais famosas, mas a melhor marca é aquela que vai proporcionar o conforto para a criança e evitar as assaduras. Então, não comprar marcas muito baratas, né, de fralda. Eu sei que é caro, o pessoal que tem filho comenta bastante sobre o preço das fraldas, tão absurdo, é verdade, está muito caro, mas a gente não pode deixar o conforto de lado, né? Não adianta você comprar um material um pouco mais barato e prejudicar a pele da criança e, novamente, gerar assaduras ou lesões na pele dela. E sempre primordial comparecer às consultas, né, com o pediatra, fazer o acompanhamento dele na puericultura, ver se a saúde dele está ok, porque em cada fase do desenvolvimento da criança vai ocorrendo mudanças no corpo, humor, tudo isso tem que ser acompanhado em consultas frequentes para avaliar realmente o crescimento e o desenvolvimento, para ver se ele está saudável, se você está fazendo um bom papel, se a mãe, o pai dessa criança está dando o suporte necessário e tudo mais. Nos cuidados gerais, a gente também tem o aleitamento exclusivo, que é até 6 meses de vida. Por favor, gente, só leite. A gente tem diversos relatos de crianças que vêm para o hospital que ingeriram comida. Tem um caso muito recente de uma mãe que precisou, né, se ausentar durante algumas horas, deixou a criança com a avó e a avó deu caldo de feijão para a criança. Criança, acho que tinha uns 4 meses, 3 meses de idade, e a avó, mas ele está com fome, eu resolvi dava para os meus filhos, dava para o vizinho, a família toda, eu sempre pratiquei, sempre dei papinhas, comidinhas, e nunca matou, nunca fez mal. Mas não é porque você está vivo, está saudável, que, né, a criança também vai responder da mesma forma. Então, aleitamento exclusivo até os 6 meses de vida. E também tem as práticas de introdução alimentar depois disso. A gente tem diversas metodologias agora novas chegando para o bebê interagir melhor com a comida, ele mesmo sentir a vontade e conhecer os alimentos. Mas, por enquanto, vamos manter só o aleitamento exclusivo. Lá tem tudo. No leite você tem água para o bebê, você tem os nutrientes ali que vai nutrir ele nesse período. Não precisa dar mais nada, ele vai ficar bem, ele vai sobreviver de boas, não precisa dar mais nada. Levar o bebê para fazer o teste do pezinho é muito importante para a gente detectar algumas doenças na criança. Tem muita gente que volta para casa e acaba esquecendo de voltar para fazer os testes. É muito importante para a gente acompanhar o desenvolvimento e para detectar se a criança tem alguma
coisa que vai atrapalhar na saúde dela. Então, não esquecer de levar para fazer o teste do pezinho no 5º dia de vida. Manter sempre a posição correta na amamentação. A gente falando aqui sobre a importância do aleitamento exclusivo, não pode deixar de fora também a posição correta. A gente tem a posição em que a gente coloca a criança de lado. Tem diversas posições de amamentação. A gente tem a Nazaré também, que faz consulta de amamentação. Ela fala em diversas palestras dela sobre a posição correta de amamentação, que é muitas vezes a confortável para você e a confortável para o seu bebê. E tem a pega correta também na amamentação. O bebê tem que fazer aquela boquinha que lembra um pouco um peixinho, sabe? Ele tem que englobar bem o mamilo, não pode ficar só na pontinha. Ele tem que ficar realmente correto para conseguir fazer a sucção correta e se alimentar de forma certa. Porque senão você vai achar que a criança está se alimentando, ela não está se alimentando o suficiente e pode prejudicar a deglutição para fazer a digestão daquele leite de forma correta. E acaba gerando também muitas cólicas, gases, e deixando a criança muito irritada. Então, não conheço, não sei nada sobre a amamentação. Temos a Nazaré aqui, que dá consultoria de amamentação, e também tem diversos vídeos que a gente vai postar lá no nosso Instagram, algumas referências, algumas dicas, você pode estar acompanhando, seguindo lá. Boa tarde. Sim, boa tarde. A professora Nazaré dá essa orientação da amamentação, né? Mas Exatamente. você pode me fornecer depois o endereço dela? Eu faço o 6º período de enfermagem. Ok, sem problema. Sem problemas. Mais tarde, eu vou estar botando aqui nas mensagens o número dela, o contato, para quem se interessar sobre consultoria de amamentação, sobre orientações. Tá bom, muito obrigada, tá? Nada. Qualquer dúvida, gente, vocês podem interromper. Aqui é um bate-papo. Não é só eu falando aqui de forma monótona e chata, não. Surgiu alguma dúvida, tem alguma curiosidade, alguma coisa que você queira esclarecer, pode interromper aqui, pode falar, ok? Então, vamos continuar. Sobre a importância da vacinação. Nos cuidados gerais, a gente não pode esquecer da atualização da caderneta da criança, né? Essas vacinas que vão ajudar na imunidade da criança, vão ajudar com que ela cresça forte, saudável e com que ela tenha esse contato com o mundo de forma mais saudável. Então, não esquecer de tomar as vacinas. Ultimamente, a gente está tendo um movimento aí dos anti-vacinas, né? O pessoal que está indo contra diversas fake news, falando que a vacina faz mal, que a vacina é isso, vacina aquilo. Não acreditem nas fake news, procurem bases de dados que realmente tragam informações verdadeiras, procure realmente saber para que serve cada vacina do seu bebê, quais são os efeitos colaterais. Acaba acontecendo que a irritabilidade da criança pode ser gerada por algumas vacinas que ela toma durante esse período, né? Ela está RN. Então, tem alguma dúvida? Procure em fontes confiáveis. A gente aqui mesmo no nosso Instagram, a gente posta diversas informações em que nós pesquisamos com fontes confiáveis sobre os benefícios de todas essas práticas. Então, qualquer dúvida pode chamar no privado também do Instagram, pode mandar um e-mail, a gente tem um e-mail lá na nossa bio, com alguma dúvida, que a gente manda artigos, a gente manda informações, o que vocês precisarem. Mas não deixem de vacinar os seus bebês, ok? Levar o bebê para fazer a puericultura. É um acompanhamento muito importante para a gente medir peso, circunferência corporal, para a gente ver se a criança está seguindo o desenvolvimento normal para a idade dela, para a fase dela. Então, não deixem de levar, não é só uma consulta de rotina, é uma consulta que verifica realmente se o bebê ele está na margem de crescimento e desenvolvimento padrão, entendeu? Nessa idade, nessa primeira infância, a gente consegue encontrar diversas coisas que lá na frente podem ser prejudiciais para a criança. Então, esse primeiro contato, a puericultura, é muito importante para o restante do desenvolvimento da criança.
primordial, que a gente até falou lá na frente, higiene de si, né, a mãe, os parentes, todos higienizados quando forem tocar na criança, e também os cuidados com a higiene durante os banhos da própria criança. O RN, ele deve tomar no máximo entre 2 a 3 banhos por dia. Isso depende muito, se ele estiver muito sujinho, se ele tiver tido contato, se ele estiver muito suadinho, às vezes a criança, né, muito calor, ela acaba suando um pouco excessivamente, ou acaba sujando as mãos durante a amamentação, ou outra coisa, como refluxos. Então, de 2 a 3 banhos por dia já é o suficiente, ajuda a refrescar, a dormir bem, já é o suficiente. Precisa dar 500 banhos, que eu tomo 500 banhos aqui em casa, vou dar na minha criança também. Não. Criança funciona de uma forma diferente, o corpo é diferente. Então, 2 a 3 banhos ao dia. Verificar a temperatura da água, isso é muito importante. A gente tem diversos relatos de queimaduras, né, de crianças, e ela muitas vezes ela só fica chorando, ela não vai te falar que está quente. Então, verificar com o antebraço, você bota, é como se fosse o cotovelo dentro da água, essa direção do cotovelo na água, e faz um teste, assim. Por quê? Porque essa área do antebraço ela é um pouco mais sensível. Então, lembra um pouco a sensibilidade da pele da criança, e você vai conseguir verificar a temperatura de forma que fique confortável para ela. Evitar água muito quente, evitar usar sabonetes cheirosos. A gente vê aqueles sabonetes da Johnson e aqueles sabonetes da Granado e diversos cheiros, mas nem tudo são para criança. É bom sempre você verificar se é um sabonete glicerinado, neutro, com pH neutro, para não agredir a pele da criança ou causar irritabilidade, até mesmo dos olhos, né? Então, sempre jogando água suavemente na criança, usando aquele momento também como uma conexão com a criança, conversando com ela, tornando aquele momento prazeroso para ela, né? O banho como também uma terapia. Evitar o uso de óleos perfumados, o pessoal gosta daquele cheirinho de bebê, né? Ai, cheirinho de bebê é ótimo, maravilhoso, mas encher a criança de perfume também, né, pode acabar prejudicando, causando alergias, causando dermatites, assaduras também, muito talco. Então, evitar usar talcos, colônias, esse monte de óleo, né, na criança. Ela já tem a sua oleosidade natural, que já é o suficiente. Limpar as orelhas com cotonete umedecido para evitar agredir a mucosa, né? Não limpar dentro das orelhas, sempre em volta das orelhas, com o paninho umedecido. Você já aproveita ali o momento do banho e já vai limpando aqui a orelhinha da criança suavemente, de maneira bem delicada, e somente do lado de fora, porque, né, pode acabar prejudicando ou perfurando até um tímpano, alguma coisa que está bem sensível ainda em desenvolvimento. Cuidados com o coto, a gente tem a limpeza a cada banho, toda vez que der banho na criança, também fazer a higiene do coto, na base, em volta, em meados do 7º a 14 dias de nascimento, a criança já começa a descolar, então o coto já começa a naturalmente secar e progressivamente cai sozinho. Não tem necessidade de forçar, mexer, cutucar, só passou ali um cotonetezinho, bem limpinho, deixar o local bem seco e observar alterações, alterações de cor, odor, se a criança estiver reclamando muito ao toque, observar para evitar infecções, porque acontece muito da mães que não prestam muita atenção, muitas vezes não fazem a higiene correta, gerar algum tipo de infecção e a criança novamente voltando para o hospital e sofrendo todo aquele processo, que para a criança é bem difícil. Então, manter sempre o coto bem seco, limpar bem toda vez que for tomar banho, e evitar também botar óleos, colônias. Tem gente que gosta de botar, tá com mau cheiro, vou botar ali um perfuminho, vou botar alguma coisinha. Não precisa, não tem necessidade. Passou ali com um cotonete, deixou bem sequinho, ele vai cair naturalmente, e tudo bem. Você pode guardar se você quiser, pode botar num vidrinho, aí quando ele crescer você pode botar, olha só o seu cotinho quando você era pequeno. Muitas
pessoas hoje em dia que eu conheço têm ainda guardado no vidrinho da casa da avó ou da casa da mãe o coto, né, como lembrança. É bem, bem bonitinho. E muito importante é sobre o sono. Essa questão do sono seguro é algo assim essencial para prevenir os acidentes, né? A gente vê que tem diversos acidentes que acontecem durante o sono do bebê. A gente tem entre eles a síndrome da morte súbita do lactente, que é quando a criança, a gente tem bibliografias que explicam um pouco melhor, outras não, que a criança simplesmente durante a noite para de respirar ou sofre algo no processo do sono em que ela acaba indo a óbito. Isso sempre no período do sono e é predominante em homens, né? Em meninos. Por quê? A ciência explica que está muito relacionado ao ambiente onde a criança está, o uso de muitos cobertores em excessos, aqueles travesseiros, ursinhos, aí gosta de botar cobertinha. A criança não precisa disso, ela se autorregula ali, deixou a criança de barriguinha para cima, que é o jeito certo, ali não precisa botar muitos cobertores, não precisa botar muitas fronhas, o pessoal gosta de botar muitos brinquedinhos, né, em volta da cama da criança, não tem necessidade, ela pode brincar em outro momento. O momento do sono é só a criança no berço, com as grades levantadas, né, com o berço com a grade levantada, barriguinha para cima, o colchão firme, do tamanho adequado do berço, nem muito grande, nem muito pequeno, para não sobrar, e evitar dormir na cama com os pais. Eu sei que esse período do pós-parto, né, você está cansada, seu marido está cansado, todo mundo está cansado, você não consegue dormir, o cansaço acaba te vencendo, e muitos pais gostam de levar a criança para dormir junto. Aí bota aquela barreira de travesseiros, aí bota um cobertor assim e bota a criança para dormir próximo, né? Isso aí é um perigo, porque acaba gerando, né, esses riscos para o sono da criança. Os sufocamentos, muitas vezes a criança no meio da noite, você cansada, você não vai ver, vira um travesseiro na criança, vira uma coberta, e ela não vai te falar, ela não tem como falar. Muitas vezes ela grita, esperneia, e você cansado não escuta. Então, evitar dormir junto com a criança, pode botar o berço próximo, assim, mais colado com a cama, para você, durante a noite, olhar, voltar, mas evitar dormir junto com a criança na mesma cama. Tem casos bem tristes de mães que rolaram por cima das suas crianças, e a criança não tem como reagir, ela fica ali inerte, ela não sabe andar, ela não sabe gritar, então a gente vai fazer de tudo para prevenir, né, esses acidentes. Usar roupas leves, não aquelas roupas sufocantes, aqueles cobertores pesados, sempre roupinhas levinhas, né, igual a gente está vendo aqui na imagem, a criancinha só de fraldinha, barriguinha para cima, já é o suficiente. O apoio, né, na amamentação é muito importante, esse período da amamentação, isso traz diversos benefícios para o desenvolvimento da criança, isso traz diversos benefícios, assim, no desenvolvimento dele a longo prazo, né? O contato pele a pele durante a amamentação ajuda na autorregulação e do vínculo mesmo com a criança. O vínculo, ele é fortalecido na amamentação. A amamentação é um período que você se conecta com a criança, né? Aquele olhar, aquele momento em que você olha nos olhos da criança, ela olha no seu... Aquilo ali não tem preço. É um momento, assim, extraordinário. Então, a mãe deve, assim, aproveitar esses momentos e a amamentação é uma recomendação de vínculo, é um momento em que você consegue ter ali uma conexão com a criança, e isso é para a vida toda. Não parece, mas a criança lembra. A criança tem... Sim? O bebê começa a enxergar com quantos dias de vida? Quantos dias de Porque eu pensei vida? que logo nos primeiros dias, porque eu pensei que logo nos primeiros dias, assim, ele enxergasse. E, e dizem, né, que não, que leva um tempo para ele enxergar.
Então, hoje em dia a gente tem essas crianças, né, que já nascem com os olhinhos abertos, né, durante o teste que a gente faz de triagem, assim que ela sai da sala de parto, é feito os testes, né, dos olhos, depois, posteriormente também é feito o teste do olhinho, para ver se a criança tem alguma limitação, algum problema da acuidade visual, mas geralmente tem crianças que desenvolvem de uma forma, de outra, mas assim que sai da sala de parto, ela já tem os olhinhos abertos, assim, já consegue ver o mundo, não reconhece as pessoas, não reconhece o em volta, mas sente e vê, né, luz, ela tem sensibilidade à luz e tudo mais. Então, muitas vezes nas primeiras horas. Ok, obrigada por tirar minha dúvida. Nada. Gente, pode interromper, qualquer coisa que você tenha dúvida, sobre a amamentação, como a nossa amiga aqui, sobre o desenvolvimento da criança, sobre vacina, pode perguntar, pode entrar, o projeto é para vocês. O projeto é para a mãe, é para o bebê, é para criar esse vínculo, entendeu? E transmitir o conhecimento. Transpassar. O que vocês aprendem aqui, muitas vezes eu não sou uma mãe, eu não pretendo ser mãe, mas eu passo para uma amiga, eu passo para um familiar, uma pessoa que está passando por esse processo, e eu torno esse momento um pouco mais leve, um pouco mais, compreende mais, sabe? A pessoa começa a compreender mais o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo, não só de forma passiva, mas ela vê a importância de fazer uma vacina, ela vê a importância de ter a amamentação, né? Muitas mulheres não escolhem, escolhem dar fórmulas e tal, isso é critério da mãe, ela decide o que ela faz, mas aí você já chegando lá e já tirando essa dúvida, o porquê que é amamentar, quais são as vantagens da amamentação, talvez ela já pense de forma diferente, ela pense, poxa, realmente não é só nutrição que se envolve na amamentação, e sim também vínculo, e sim também acalmar o bebê, promover uma segurança, um bem-estar para ele, entendeu? Então, durante a amamentação, a gente tem a liberação da ocitocina, um hormônio ligado ao amor, muitos já conhecem a ocitocina, né, serotonina, são os hormônios da felicidade, isso traz um conforto e a criança dorme melhor, né? São crianças que, quando elas crescem, elas pouco têm alergias, poucos vão ao hospital, pouco ficam doentes por conta de todos esses benefícios que a gente tem durante a amamentação. E aqui a gente também tem um adendo sobre não oferecer chá, água ou outros alimentos nesse período. Como a gente falou, só o leite já é necessário. Ah, mas é só leite? Não, não é só leite. É tudo que ele precisa, é o arroz e feijão dele ali. Não tem necessidade de dar água, ele está com sede, dá o leitinho dele, que ele não vai sentir mais sede. Então não precisa dar outro alimento, se já é o suficiente. Eu trouxe uma prática aqui bem interessante, que é a prática da Chantala. Vocês já ouviram falar? Alguém já conhece a prática? Pratica no seu bebê? Alguém? É uma prática muito boa para criação de vínculo com a criança. Basicamente, resumidamente, né, a história da Chantala é que ela tem sua origem na Índia, né, que é uma prática muito comum de massagem em bebês. A gente tem esse médico francês, o Frederic Limbor, meu inglês é horrível, mas esse Frederic, ele foi para a Índia estudar um pouco sobre as práticas lá na Índia, a medicina lá na oriental, ela é muito vasta, é muito grande, e lá ele se depara com uma mulher na rua, passando por diversas necessidades e com sua criança no colo, e a criança reclama de dor, reclama de fome, ela fala que a criança sente fome, e ela começa a fazer na criança ali algumas posições e algumas massagens que acaba gerando relaxamento para a criança. Ela se sente mais relaxada e logo após essas massagens ela para de chorar. Ela não sente mais aquela dor. Ela fica tranquila nos braços da sua mãe. Então, a massagem Chantala é uma prática que vai trazer o relaxamento e que vai trazer também um vínculo da mãe com o bebê. É uma prática que você em casa, você só precisa de um bebê e você. E muitos benefícios você pode tirar da Chantala, como vínculo,
como o fortalecimento do relaxamento, como a redução das cólicas e dos gases. A gente tem estudos que comprovam que a Xantala fortalece mais o vínculo da mãe, do pai também. Quem disse que o pai não pode estar participando ativamente do crescimento e desenvolvimento dos filhos? Sim, é importante, sim, em diversos momentos, desde a gestação, pós-parto e desenvolvimento da criança, o pai é presente e também pode estar praticando a Xantala, que são posicionamentos de massagens relaxantes. Você usa um óleo específico, se eu não me engano, é um óleo de coco que você usa, e você vai conduzindo a criança em algumas posições e que vai trazendo um relaxamento. Você vê a expressão da criança de relaxado mesmo. Ela vai soltando até uns gases, assim, ela vai ficando mais tranquila e no sono é incrível. É melhor do que você, muitas vezes, usar alguns remédios para dores, né? Tem uns medicamentos que são muito agressivos para o bebê e que você não pode estar utilizando demais, não pode estar usando, não deveria estar usando sem recomendação, mas a gente recebe diversos relatos de mães que usam medicação, ele está sentindo dor, vou usar um medicamento. Não precisa, não tem necessidade, não tem prescrição médica, não use uma prática um pouco mais alternativa. A gente tem as práticas alternativas e complementares de saúde, como a Xantala, que vai trazer um benefício de reduzir cólicas, melhorar o sono e desenvolvimento psicomotor. A criança ela vai se desenvolvendo mais rápido com essas práticas. Ela vai se desenvolvendo de forma mais tranquila, mais relaxada. Preferencialmente depois do primeiro mês de vida, e o bebê acorda mais saudável, mais calmo, depois das sessões de Xantala. Aqui eu tenho algumas imagens de como são feitas essas massagens. A gente tem as massagens na face, a gente tem as massagens no peito da criança, né, nos bracinhos, nas costas, e todos esses movimentos vão relaxando a musculatura da criança e ela vai sentindo menos dor. Não é recomendado que você faça as massagens depois que ela come, e nem se ela estiver doente, ou se ela estiver com febre, ou outras coisas. É a criança saudável, você e a criança ali criando um momento de vínculo, de afeto, e ajudando nesse desenvolvimento dela de forma mais leve, né? Um assunto importante também é sobre a prevenção dos acidentes. A gente tem as estatísticas do DataSUS que diz que são 3.300 óbitos anuais, cerca de 8 crianças morrem em suas residências, em lugares, devido a acidentes, né? Devido a causas acidentais. É muito importante a gente se atentar muito, porque a criança ela não tem esse discernimento que nós adultos temos, né? Uma tomada, um fogão quente, é um comprimido que ele acha colorido, ele bota na boca, ele entra nesse lugar, e ele não tem essa coisa de perigo ou não é perigoso, ele só vai pela curiosidade, ele acaba, né, se machucando ou até pior, indo a óbito. A gente tem o 30 de agosto, que é o dia da prevenção dos acidentes com crianças. É uma campanha gigante em todo o Brasil. Os nossos dados é que 5 mil crianças morrem e vão hospital, e 138 são hospitalizadas por acidentes de trânsito, afogamentos, sufocações, intoxicações. Intoxicações é uma das maiores. A criança vê um vidrinho colorido de desinfetante, ela acha que é um Danone, ela acha que é um suquinho e toma. E muitas vezes a mãe não vê e só repara depois, quando a criança está apática, quando a criança está doente ou vomitando. E aí, muitas vezes, é tarde demais. Então, a gente sempre vai trabalhar aqui com prevenção. Não vamos deixar chegar ao ponto, né, de uma criança ser hospitalizada ou de gerar um acidente maior. Então, atenção absoluta. É cansativo, a criança não para, muitas das vezes chora demais, mas tente tirar todos os objetos pontiagudos, armários sempre fechados, produtos de limpeza, tente botar no alto, sempre em lugares em que ela não consiga alcançar, né? Atrás dos produtos de limpeza, como cloro, desinfetante, você tem
o número da central de intoxicação, e lá ele pode te ajudar no que fazer em caso da criança ingerir um desinfetante ou ingerir um cloro daquele, né? Mas primordial, sempre procura o hospital, ó. Vi a criança com um objeto na mão, acho que foi um cloro que ela ingeriu. Já leva para a UPA, já leva para o hospital e leva o vidro com você. Se foi um desinfetante, se foi um cloro, leva e fala, ó, foi esse aqui, porque lá eles vão saber o que fazer, lá eles vão ter o antídoto para estar ajudando a criança. Não estimule vômito, muitas vezes a mãe tem essa coisa de botar, não, bota para fora, vomita, mas isso pode acabar corroendo, né, a garganta, a traqueia, e pode acabar piorando mais a situação da criança. Então, não estimule o vômito, procure a central de ajuda e em volta, né, do vidro, muitas vezes na hora da correria, para quem eu ligo? Eu ligo para a ambulância? Eu ligo para o bombeiro? A gente tem atrás do rótulo a identificação da central de intoxicação, e lá tem médico 24 horas, e você vai ser atendido, calma, não precisa se precipitar, não precisa estimular o vômito, dar leite, dar café, não, calma, e vira o rótulo. E procure a unidade mais próxima. Prevenção das quedas, né? A criança, muitas vezes, né, vai chegando a uma certa idade, ela já vai ficando um pouco mais inquieta, e ela rola para um lado, ela rola para o outro, e não fica mais parada. Às vezes você vai trocar a fralda, e a criança fica ali no trocador, se mexendo. Aí você lembra, tem que pegar uma fralda no outro cômodo, vou deixar você aqui um instantinho. Não deixe. Se for deixar, ó, sempre em superfícies que tenham barras, né, grades, assim, em que a criança não vai rolar, porque ela não tem esse controle, né, de levantar, de subir. Então, as barras sempre levantadas, ou uma superfície plana, né, o trocador sempre plano, sem nenhum adereço, né, sem travesseiro, sem bonecos, sem brinquedos. Novamente frisando, a morte súbita do lactente acontece nesses momentos que você se distrai. Eu só fui ali pegar uma fralda, eu só fui ali pegar um objeto, e a criança muitas vezes volta, e a criança está sempre com alguma coisinha na mão, tá? Ou com a própria fralda, ou com algum paninho, e nisso ela não tem controle para tirar do rosto, ela não tem controle para tirar da boca sozinha, e pode levar a algum acidente com a criança. A transportar a atenção com o cansaço do cuidador, está cansado, já está com a vestígia, já não está nem mais vendo o chão, deixa a criança, né, na caminha dela, deixa a criança do berçário, descansa um pouco, respira, ou chama o seu parceiro, o pai da criança, ou a mãe, a rede de apoio, olha, não consigo, pode ser perigo para a criança, então tem como me ajudar? Daí a importância, né, de ter uma rede de apoio forte, boa, nesses momentos em que o cuidador, a mãe, o pai, né, estão cansados, ele assume esse papel, né, é para a própria segurança da criança, pessoal, é para a própria segurança. A prevenção dos choques e os cortes é muito comum, né, a gente falou sobre o cortador de unha da criança, é sempre recomendado o cortador próprio para o RN, nada daquelas tesouras gigantes, cortadores de unhas pontudos, né, muitas das mães que gostam de fazer as unhas, vou usar na criança também, não é recomendado por conta das infecções, e também porque pode acabar cortando os dedinhos da criança, não deixar ao alcance, para que ele possa pegar fios, né, aqueles fios longos, extensões na casa, não deixar perto da criança, perto da cama, do quarto, porque muitas das vezes ela pega por impulso de curiosidade e pode acabar se eletrocutando, sofrendo algum choque ali, tomadas fora do alcance da criança. E esse é um olhar que a gente tem que ter até mesmo no período que você vai construir o quarto da criança. Vou decorar a casa, a pessoa sempre pensa assim, vou botar aquele monte de travesseiro, e vou botar a florzinha, vou botar isso, aquilo, mas se atentar sempre a esses detalhes sobre as tomadas. Você acha que essa tomada aqui é segura? Melhor não, então vou botar uma proteção para a tomada. Olha, esses fios aqui, eu acho que não é muito seguro. Esses pequenos detalhes que fazem diferença. Nem sempre é a corzinha do berço, é a caminha, mas são os objetos, são as tomadas. Isso, sim, é um risco para a criança. Esses pequenos detalhes, assim, que fazem todas as diferenças.
E sobre a prevenção das infecções que a gente falou no começo, a importância de lavar a mão, não é passar uma aguinha, a gente tem a técnica correta, a gente tem a técnica de lavagem das mãos, né, que a gente pode estar disponibilizando para vocês também, só mandar uma mensagem aqui, a gente compartilha, e a gente vai estar compartilhando no nosso Instagram também, sobre a lavagem das mãos de forma correta. Antes de ter o contato com o recém-nascido, é importante essa higiene, para não levar sujidade para a criança, para não levar infecções, para não levar patologias, diversos problemas, né? Às vezes a gente está com uma tocinha, está com uma corizazinha, e para a gente não é nada, mas para a criança é prejudicial. Para a criança é mortal mesmo, essas doenças, porque ela não tem imunidade formada, né? Ela ainda está tomando as vacinas, ela ainda não está bem, muitas vezes nem para receber visitas. Então, se insiste em visitar a criança, roupas limpas, higienizadas, mãos lavadas, limpas, usa o álcool 70, sempre um álcoolzinho 70, assim, no ambiente. Quer dar um beijo? Distância, gente, nada de beijos. O pessoal gosta de abraçar e gosta de apertar, porque é fofinho, é bonitinho, sim, a criança, mas pode ser um beijo mortal mesmo da criança. Pode acabar levando ali diversas coisas que podem prejudicar a criança depois que você for embora, né? Porque depois os pais que lidam com aquelas febres e o choro, e a criança não consegue dormir, irritabilidade e essas gripes. Primeiros socorros. A gente não vai abranger tudo sobre primeiros socorros. A gente está querendo trazer até para o nosso ano que vem mais palestras, e uma delas vai ser direcionada para os primeiros socorros nos recém-nascidos. A gente teve uma atualização agora em 2025 sobre os protocolos do America Heart, sobre desobstrução de vias aéreas, sobre RCP em crianças. O protocolo mudou todo, então para o ano que vem a gente está preparando uma palestra sobre primeiros socorros direcionados para os cuidados gerais. Hoje a gente vai falar apenas sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho, porque é o mais comum, né? A criança tem, né, aquela fase em que ela quer botar tudo na boca, ela conhece o mundo pela boca, então ela vai botando tudo, ela vai pegando, achando interessante, colorido, e vai botando. E aí uma moedinha, um brinquedozinho, alguma coisa que acaba gerando obstrução, né, das vias aéreas da criança e pode levar a óbito. Então, o que fazer? O que eu faço? A criança está engasgando muitas vezes com o próprio leite, né? A gente tem a criança com refluxo que volta. O que eu faço? Ela está engasgando com leite, eu ligo para a polícia? Eu ligo para o bombeiro? Eu ligo para a ambulância? Para quem eu ligo? O que eu faço? O que fazer? Primeiramente, a gente vai checar a criança, observar o estado geral. Geralmente, a gente tem dois tipos de tamponamento das vias respiratórias, que são o tamponamento total e o tamponamento parcial. O total, a criança você não vê som, né? Aquele som de ar passando, você não consegue ter chiados, nada. E no tamponamento parcial você tem um leve chiado, né, que a criança tenta sugar o ar e não consegue, ela puxa e ela não consegue, ela fica nessa coisa de sempre uma respiração ofegante e tentando puxar o ar e fica um chiado, né. Esse tamponamento parcial e total leva a cianose, que é quando a criança fica toda azulada, fica com a cara toda azulada. E uma coisa bem interessante é que a criança, o RN, ele não vai falar para você, diferente do adulto, né, que ele bota a mão no peito, ele grita, preciso de ajuda, ou ele começa a fazer um estímulo chamando ou a ajuda. A criança não, ela fica parada. Ela simplesmente para e muitas vezes ela fica olhando para você parada. Ela não vai te falar que ela está engasgando, ela não vai falar que ela está morrendo ali. Ela simplesmente fica parada e você que tem que adivinhar se ela está ou não bem. Então, observe o estado geral da criança. Às vezes a criança estava brincando e parou, ficou quieta, não, você chama pela criança, ela não responde, ela fica estática. Observou esse estado geral da criança, você vai chamar a emergência, não vai pensar duas vezes.
eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar botar a mão na criança, vou tentar tirar o objeto. Não. Isso pode acabar empurrando mais o objeto e levando até lesões também na criança. Então, nunca é tentar botar a mão dentro da boca da criança, nem tentar tirar com o dedo. Muitas vezes não é efetivo. Então, você pega, você chama a ambulância, você chama até mesmo uma pessoa que possa te ajudar a ligar para uma emergência, chama um vizinho, o seu marido, a sua sogra, a sua mãe, e corre para o hospital. Pega um carro e corre para o hospital. Não espere, porque o tempo é vida, né, gente? 4 minutos aí que você fica sem respirar, você já tem comprometimento neurológico. E pode ser que na próxima, depois, né, no pós, você tem alguma limitação do desenvolvimento da criança. Então, quanto mais tempo você demora a dar o atendimento, a ligar para uma emergência, mais comprometimento você tem do desenvolvimento do pós, né, pós-emergência dessa pessoa, dessa criança. Cuidar dos agravos, começar pelos atendimentos de emergência, o atendimento chegou, ou o atendimento de emergência está na sua porta, cuidar para dar os máximos detalhes possíveis do que aconteceu, se ela estava com algum objeto, se estava brincando com algum brinquedo, ou se ela tinha acabado de mamar. Então, dar o máximo de detalhes possíveis, porque isso vai ajudar no atendimento efetivo e rápido para os profissionais que estão ali. O que não fazer? Não fazer, pessoal, isso é muito importante. A gente fala sobre o que fazer, ações, mas na hora do desespero a gente geralmente faz o que não deveria fazer, né? Que é não procurar os objetos às cegas na boca, que é o que a gente falou de botar dedo e botar alguma coisa para tirar. É que eu tô vendo daqui, eu acho que eu vou conseguir tirar com o dedo. Não faz isso, porque pode acabar empurrando mais o objeto, causando lesão. Você não sabe onde é que está, você não sabe qual é a profundidade ali, você só está vendo de forma, né, agitada, sem análise nenhuma. Então, não empurre, não bote dedo na boca, não chacoalhe a criança. A gente tem outra também, que é uma síndrome, é a síndrome do bebê sacudido, que é quando você está brincando com a criança, muitas vezes você fica jogando para cima, você fica chacoalhando a criança. Isso dentro na cabeça da criança, como o cérebro ainda está em construção e desenvolvimento, a gente falou sobre as fontanelas e tudo mais, que ainda estão fechando, isso acaba gerando microlesões na cabeça da criança e até levando a hemorragias. Então, muitas das vezes a gente fica nesse desespero, vou tentar tirar, vamos balançar a criança, e acaba gerando outras lesões na criança. E isso acaba custando a vida da criança. Então, não chacoalhe a criança, não balance, não é boneco. Então, chamou a emergência, já é o suficiente. Foi para uma emergência, não precisa balançar, não precisa entrar em pânico. No momento que você entra em pânico, você está perdendo tempo. Então, pensar, agir, não ficar pensando, não ficar imaginando e não tentar agir por conta própria. Procure ajuda, chame alguém que possa te ajudar. Não obstrua a boca, nem o nariz, né, quando for fazer a manobra. A manobra que a gente está falando é essa manobra de desengasgo, né? A gente tem a manobra atualizada aqui do American Heart, que recomenda que a gente posicione a criança na perna. Tem como fazer sentado e tem como fazer em pé. Mas sentado geralmente acalma mais a pessoa que está fazendo a manobra e dá mais autonomia ali na hora de realizar os primeiros socorros. Então você senta, estende uma das pernas, bota a criança um pouco inclinada, né, com a cabeça um pouco inclinada para baixo, e entre as costas, né, primeira posição, entre as costas você bota a parte hipotenar da mão, que é essa parte um pouco mais abaixo da palma da mão. E aí você dá algumas batidinhas, são 5 batidas, né, estimulando para ver se esse objeto vai sair. É importante que você posicione corretamente também a mão nas vias aéreas da criança, na boquinha, puxando bem para ajudar, né, a passagem desse objeto. Deu 5 batidinhas, você vira a criança e entra a linha mamilar, né, no apêndice tifoide, você, novamente com a parte hipotenar da mão, você dá mais 5 batidinhas, né, estimulando a saída desse objeto. Não desobstruiu, continua. E lembra,
Nesse momento aí que você está fazendo a manobra, você já está esperando uma ambulância, você já está esperando alguém que é profissional, alguém que saiba, que seja capacitado para estar te ajudando. Você está fazendo essa manobra apenas para, né, para não ficar sem fazer nada, porque não fazer nada é pior. A pessoa que muitas vezes congela, é normal, você está vendo seu filho ali, é um momento de desespero, congela, é pior, porque tempo é vida. Então, essa manobra otimiza o seu tempo, né? Até um socorro chegar, até alguém mais capacitado ou um socorrista chegar para te ajudar. E é muito importante a gente saber quando ligar para a SAMU, quando ligar para o bombeiro, isso independente de ser criança, ser adulto, é importante a gente entender qual a diferença desses dois dispositivos, porque a gente tem a SAMU para dores súbitas, muitas vezes um idoso sentiu uma dor no peito, uma pontada, caiu dentro de casa, para quem eu vou chamar? Para a SAMU. Incêndio, uma criança presa numa árvore, uma criança presa numa altura, meu filho subiu numa árvore, eu não consigo alcançá-lo. Para quem eu vou ligar? Para a SAMU? Não, para o bombeiro, isso aí. Queda de altura superior a 7 metros, né? A criança subiu na árvore, foi brincar com alguma coisa ali na árvore, um passarinho, caiu de uma altura superior a 7 metros, chamar os bombeiros, né? A gente chama a SAMU também nesses casos, mas dependendo se a criança estiver presa ou estiver caído em algum lugar, né, que seja perigoso, chamar o bombeiro, porque eles têm os dispositivos próprios para poder abrir o caminho, para poder melhorar esse acesso, até mesmo para quando o serviço de urgência chegar. Então, isso parece uma coisa supérflua, né? Muitas vezes, claro que eu sei para quem ligar, para quando ligar, mas, né, a gente tem que reforçar aqui que os números são 192 SAMU e 193 bombeiros. Na hora do desespero, ninguém lembra. Liga para a polícia, liga para o bombeiro, liga para a SAMU, liga para todo mundo, né? Acho que a polícia vai fazer conexão com o SAMU e o SAMU vai fazer conexão com o bombeiro, mas não é bem assim. Saber para quem e para onde ligar é primordial. Como a gente falou, o tempo é vida. Então, o tempo que você liga para um bombeiro, mas era uma emergência para a SAMU, o tempo até a SAMU chegar, e eles demoram bastante, é grande. Então, convulsão, a criança caiu, começou a convulsionar, ou teve um rasgo, um sangramento, SAMU. Criança está presa dentro de casa, um incêndio, pegou fogo, o gás explodiu, a panela de pressão explodiu, começou a pegar fogo. Aqui a gente tem os bombeiros. Choque elétrico, a criança botou a mão num poste, botou a mão em algum objeto de choque. Você não vai tentar salvar a criança, você não vai tentar desgarrar. A primeira reação da gente é tirar, né? Não, eu vou lá salvar, que eu vou lá pegar. Não é bem assim. A gente vai tentar sempre manter a nossa própria segurança para depois ajudar o outro. A criança em piscina, muitas vezes a gente não sabe nadar, a criança não sabe nadar, a gente vai tentar salvar e acaba se afogando junto. Estou falando para não fazer nada? Não. Estou dizendo aqui que a gente sempre vai focar na prevenção. Criança nunca entra na piscina sem boia. A criança, ela nunca fica sozinha. Sempre tem que ter um adulto ali supervisionando, olhando e mantendo ela segura. A gente nunca vai botar a nossa vida também em risco, né? Então, a mensagem que fica aqui sobre os nossos primeiros socorros, os primeiros atendimentos procure ajuda, saiba para quem ligar, e o primordial de tudo é segurança e prevenção, prevenir. Você é o adulto, você é o responsável daquela situação, então é você que tem que ter aquele olhar de especialista. Imagina toda vez que você for fazer o quarto, quando você for fazer o quarto do seu filho, ou quando você chegar agora no quarto do seu filho, não imagina que você é uma mãe, imagina que você é um especialista de prevenção de riscos. Entra no quarto e imagina, o que aqui nesse quarto pode fazer mal para o meu filho? É esse guarda-roupa aqui, que ele tem uma quina um pouco mais inclinada, que eu já imaginei aqui, que pode causar uma queda, pode causar uma lesão. Esse tapete aqui, que eu já imagino que lá na frente eu possa tropeçar, tirou. No berço do meu filho, eu não tinha reparado, tá cheio de travesseiro, tá cheio de cobertinha,
cheio de tudo, já não vou mais usar, vou tirar. Imagina que você é a pessoa que vai causar ali a revolução, a prevenção daquele lugar. Vai imaginar agora que você tem um olhar clínico, visual. Olha tudo, imagina. Isso pode fazer mal para o meu filho? Então vou tirar do ambiente. Não vou querer mais na minha casa. E sempre, né, segurança em primeiro lugar. Eu quero agradecer a todos pela participação aqui no nosso encontro. Infelizmente, 2 das nossas colegas não puderam participar hoje, a Ágata e a Tayane, por problemas de comunicação e problemas de saúde, mas elas ajudaram nessa apresentação, ajudaram no projeto, e a gente está aqui com o objetivo de agregar na vida de todos vocês. Essa palestra vale horas complementares. Aqui, não sei se vocês estão vendo no canto inferior, a gente tem uma aba com mensagens. Lá você preenche aquele forms e você ganha horas. Demora um pouquinho, porque é muito certificado, a gente pode demorar um pouquinho, mas chega no e-mail que vocês colocarem aí no forms, ok? Beleza? E esse é o último encontro do ano, né? O nome da palestra é Cuidado, o nome do projeto de extensão é Cuidado da Mãe e do Bebê, e o nome da nossa palestra é Cuidados com o Recém-Nascido. Amor, aonde eu vou para botar o e-mail? Aqui embaixo, não tem uma abinha de mensagens? Um ícone? Um ícone abaixo. Está escrito conversar com todos. É um chat. Mensagens. Não estou vendo, não. É um chatzinho. Conversar com todos? Não tem, não. Se não conseguir acessar, manda mensagem pra gente no Instagram do projeto que eu envio para você. Ah, tá bom, então. Obrigada, tá? Para quem não conhece a página no Instagram, o nome do Instagram é Projeto de Extensão Cuidado da Mãe e do Bebê. Por lá a gente disponibiliza diversos materiais educativos. Tudo isso que a gente falou aqui na palestra, a gente já mandou lá no Instagram, né, sobre os cuidados, sobre o coto umbilical, sobre cuidados na amamentação. Tá tudo lá no Instagram. É só dar uma olhada rapidinho, passar lá e seguir a gente, porque esse é só um primeiro ciclo de diversas palestras que a gente vai estar dando, todos valendo horas complementares junto com a faculdade, né, Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, e eu espero vocês lá, tá? A gente fez esse encontro de forma remota, porque é o final do semestre, muitos não poderiam estar comparecendo presencialmente, mas as palestras ocorrem de forma presencial, lá no Polo 2, Campus 2, ali no Flamengo. Geralmente nesse horário, aqui das 5h30, 6 horas, é um horário que a gente sempre pergunta se é disponível para todos, porque é o horário que o pessoal sai do trabalho, é o horário que o pessoal está mais livre, mas a gente pode fazer algo mais cedo também, se houver uma votação, né? A gente vai botar algumas votações depois lá no Instagram, para saber um pouco da opinião de vocês sobre o que vocês estão achando da palestra, o que vocês estão achando do conteúdo, e, né, das próximas palestras a gente também ver qual é o interesse de vocês, do conhecimento, do que vocês querem saber, quais são as dúvidas. Se alguém tiver... Posso falar um pouquinho? Cassi? Então, eu sou Juliana, eu estou com um problema aqui na câmera, né, mas estou com um professor aqui, responsável pelo projeto de extensão, cuidando da mãe e do bebê, e eu gostaria de parabenizar, minha câmera não está funcionando, porque eu estou aqui dirigindo, estou na rua, né? Gostaria de parabenizar a todos do projeto, mais uma vez, né? Eu estive presente aqui do início ao fim, apesar de estar em trânsito, parei aqui o carro um pouquinho para poder falar, mas gostaria de parabenizar todos do projeto de extensão, né? Hoje, em especial, Cassiane, que foi nossa palestrante, mais uma vez, né? Parabéns pela palestra, Cassiane, pela apresentação. As outras 2 colegas também, que não conseguiram participar, que montaram a participação, como a Cassiane bem falou, bem colocou, mas a apresentação foi excelente, trouxe desde os cuidados como RN, até os primeiros socorros, que eu sei que tem uma tendênciazinha de Cassi que gosta dessa área, mas que falou muito bem, né? Os primeiros socorros em caso de acidentes com os bebês, vocês
então elaboraram um conteúdo muito vasto, muito rico sobre o assunto. E aí eu gostaria de parabenizar tanto o conteúdo no slide, né, que ficou muito claro, muito objetivo, sintetizado, né, até objetivo para a gente que está assistindo, e pela oratória, pela fala, pela palestra da Cassiane. Cassiane, você tem, aí eu falo diretamente com você depois particularmente, mas você tem muito, muito dom para apresentar para a aula, e foi muito claro, muito, muito objetiva e também didática na hora da fala. E não deixa de ser um papel do enfermeiro, né? O enfermeiro é um promotor, ele trabalha com a promoção em saúde, com orientação, e tudo que Cassiane, né, colocou aqui em fala, na apresentação, todos nós como enfermeiros, principalmente da atenção básica, mas não só da básica, mas principalmente na básica, nós temos que ter isso na ponta da língua, né, porque a gente vai abordar pais, famílias e que estão ali no pré-natal já prestes a ganhar o bebê, né, então vai precisar fazer toda essa orientação que foi dita aqui, que foi colocada aqui. Então, desde o cuidado com sono, com coto, e com berço, e com quarto, e com segurança, né? Até essa parte dos primeiros socorros são cruciais para ensinamento e promoção da saúde. Então, parabéns, meninas. Hoje foi realmente a nossa última palestra, e é uma pena porque foi muito bom esse ciclo de palestras. Me sinto honrada em fazer parte desse projeto, tá? Então, vocês estão todos de parabéns, todos, né, de parabéns, com toda a condução do projeto. Eu desejo a todos vocês também boas festas, bom encerramento, descansem agora, porque ano que vem com tudo. Muitos de vocês vão estar em estágio, alguns, né, acho que aqui eu já vi por alto, já vão estar em estágio. Então, descansem, né, peguem o mês de janeiro para descansar, que em fevereiro a gente está retornando, tá? Então, parabéns, obrigada pela participação, e a qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está, todos do projeto de extensão estão à disposição, inclusive pelo que Maria do Carmo sempre coloca aqui, no Instagram, também tem lá todas as dicas, e todas as palestras são colocadas no Instagram. Tá? Uma boa noite e parabéns a todos. Passo a palavra agora para quem tiver algum interesse em falar, ou Maria do Carmo, para encerrar nosso encontro. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Esse projeto é incrível, é um sonho para mim e para todo mundo que participa. E ter vocês nas nossas apresentações faz com que tudo aconteça e tudo se torne realidade. E a gente levar esse conhecimento para outras pessoas é muito importante, e a gente ver o retorno de vocês é muito importante. Muito obrigada. E vocês têm alguma dúvida? Não ficou dúvida nenhuma. Foi muito boa a palestra. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não quiserem falar aqui, pode chamar a gente lá no Instagram, que a gente vai sempre responder vocês. Ok, muito obrigada. Já deixei uma mensagem lá para vocês, tá bom? Muito obrigada. Ok. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Eu vou encerrar aqui, tá, pessoal? Até o semestre que vem, até o ano que vem. Boas festas a todos. Boa noite para vocês também, tá? Um grande abraço. Boa noite.